Está em vigor no país a lei que regulamenta a reforma trabalhista. As modificações na CLT foram aprovadas pelo Senado exatamente há uma semana e já na quinta-feira sancionadas pelo presidente Michel Temer. A gente vai discutir esse assunto aqui hoje no MG Responde. Então vamos antes rever os principais pontos de mudança da reforma? As férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos. Isso precisa ser acordado entre empregado e patrão. E um dos períodos precisa ser 15 dias corridos. A jornada de trabalho pode chegar a 12 horas, com 36 de descanso. O acumulado deve ser mantido em 44 horas semanais e 220 mensais. O intervalo dentro da jornada de trabalho será negociado entre trabalhador e patrão e precisa ter pelo menos 30 minutos. Em relação à remuneração, o pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório. Empresa e empregado poderão negociar todas as formas de remuneração. A partir de agora, os contratos de trabalho são extintos em comum acordo. E, nesse caso, metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o FGTS podem ser pagos ao trabalhador. Se receber, perde o direito ao seguro-desemprego. Já está em vigor a lei que permite a terceirização das atividades fim. E com a reforma trabalhista, fica estabelecido que as empresas precisam esperar 18 meses até demitir o empregado efetivo para recontratar como terceirizado. As mulheres demitidas têm agora 30 dias para informar da gravidez e podem trabalhar em locais insalubres, desde que haja atestado garantindo que não há riscos para a criança e a mãe. As rescisões de contrato podem ser feitas nas empresas, na presença de advogados dos trabalhadores e contratante. Bem, desde quinta-feira da semana passada estão em vigor aí no país as leis que alteram vários pontos da CLT. Nós te mostramos aqui algumas das principais alterações. E a partir de agora já valem novas regras para demissão, jornada de trabalho, descanso, férias, abonos, gravidez, contribuição sindical. Mas é claro, ainda há muitas dúvidas. E essas regras valem para os novos contratos ou também para os que já estão vigentes? As férias podem ser fracionadas? Quem determina isso? O trabalhador ou a empresa? Se você tem mais dúvidas, pode participar. Ainda dá tempo de você ligar para o telefone 3690-8866. O advogado trabalhista Carlos Eduardo Paleta Guedes vai nos ajudar a entender melhor essas reformas. Muitas dúvidas ainda. Obrigado pela sua presença. Férias fracionadas, é a empresa que determina? Boa tarde. Quem determina o período das férias, de um modo geral, é o empregador. Mas a questão do fracionamento é do interesse também do empregado. Então, ele também tem que dar sua concordância. A regra nova, ela mudou porque ela pode ser fracionada agora em 3 períodos. Antes eram em 2 períodos. Então, um período não pode ter menos do que 14 dias, como a gente viu ali na arte. E depois mais outros que não podem ser menores do que 5 dias. Então, um exemplo hipotético seria 15 dias num período, depois mais 10 mais 5. Seria uma possibilidade de fracionamento das férias, o que não era possível antes. O Alessandro é motorista de ônibus e faltam 6 anos para ele se aposentar. Ele quer saber se essa nova regra da aposentadoria vale para quem já está trabalhando ou só para quem vai começar a trabalhar agora. E outra coisa que a gente observa também é que as pessoas acabam tendo com uma confusão entre reforma da trabalhista e reforma previdenciária. Isso é comum porque as duas foram propostas recentes pelo governo. Então, eu acho que a reforma previdenciária ela teve uma cobertura muito grande da mídia há um tempo atrás, agora veio a trabalhista com essa alteração e as pessoas começam a se confundir. No caso dele, por enquanto, ainda não passou a reforma previdenciária, ela está no Congresso ainda vai ser votada na Câmara, existe uma resistência, muito debate. A trabalhista, essa já está sancionada, vai começar a valer daqui a pouco, daqui a 120 dias, aproximadamente. A Maria Laudelina quer saber como ficam os honorários advocatícios de quem perde uma ação trabalhista agora. Isso foi alterado pela reforma. Agora vai ter o honorário de sucumbência, que a gente chama, pagar o advogado do adversário naquela ação trabalhista. Antes isso não existia na Justiça do Trabalho, só existiam honorários assistenciais quando o sindicato advogava para o empregado. Essa é uma novidade, mas o empregado que está sob assistência, aquele que é pobre na acepção da lei, ele só vai pagar se ele tiver recurso. Se ele não tiver em 2 anos, o outro lado, o patrão, não conseguir executar, isso vai cair, ele não vai precisar pagar. Doutor, nós também fomos às ruas e vamos ouvir agora uma dúvida de um telespectador. Eu tenho dúvidas em relação a férias, essas coisas. Entendeu? Se o empregador pode dividir em 3 vezes
as férias ou se é tirada de uma vezada só, se a gente tem direito em vender alguma parte das férias, essas coisas. Nós já havíamos comentado, mas agora sobre a hipótese aí também de a possibilidade de vender parte das Isso férias. não foi alterado pela reforma, o empregado pode vender até um terço das férias, se ele quiser. Isso aí é do interesse dele. E o fracionamento também é para atender muitas vezes o próprio empregado. Tinha uma regra antes da reforma que o trabalhador maior de 50 anos, ele não podia nem fracionar as férias, tinha que ser 30 dias corridos. E não era incomum uma pessoa com 51 ou 52 anos de idade querer tirar em 2 períodos de 15 dias, por exemplo, com os filhos nas férias de julho e nas férias de janeiro. E não podia, pela lei anterior. Então, essa alteração, assim como outras, às vezes as pessoas ficam assustadas, achando que a reforma traz muita coisa negativa, existe um certo terrorismo, mas tem coisas ali que atendem ao interesse do empregado também. É bom estudar, né? Se informar bem sobre isso. Isso, informar. Bem, nós temos mais um telespectador, vamos então às ruas? Gostaria de saber sobre as férias, né, hora extra. Férias e hora extra. Férias, todo mundo fica preocupado, né? Tem que tranquilizar, todo mundo continua tirando férias. Em relação à hora extra, houve alguma alteração nessa reforma, principalmente em relação ao banco de horas. Já existia o banco de horas, mas ele só podia ser pactuado através do sindicato, através de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Agora não. Agora ele vai poder ser pactuado diretamente com o empregado até 6 meses. Essa é uma alteração. Também foi eliminado o que chamava hora in itinere, que é a hora de trajeto, que é aquele tempo que o empregado expendia até o trabalho. Mas já era algo muito específico. Por exemplo, numa área urbana servida por transporte público, onde chega ônibus, não era devido. A pessoa pode demorar 2 horas dentro do ônibus, já não tinha direito a receber essa hora de trajeto. A hora de trajeto que existia e foi tirada era só para local de difícil acesso, onde não chegasse transporte público e o empregador tivesse que fornecer o transporte próprio. Isso acabou, isso foi tirado da CLT. Tá bom. E as mudanças na consolidação das leis trabalhistas são o nosso assunto do MG Responde de hoje. Nós já te mostramos algumas das alterações na lei de 1943. E o advogado Carlos Eduardo Paleta Guedes continua aqui com a gente para responder as dúvidas dos telespectadores. O doutor Jonathan do bairro Santa Lúcia quer saber se há mudanças no 13º. Não houve mudança no 13º. É importante deixar claro que essa alteração foi uma alteração de lei ordinária. E a Constituição não foi alterada. A Constituição ela tem o artigo 7º, com 34 incisos, que são os direitos constitucionais do trabalhador brasileiro. Não foi uma emenda constitucional, isso está intacto. Sim. Então, isso também para despreocupar as pessoas em relação a direitos básicos, como 13º, férias, FGTS, isso não salário foi maternidade, alterado. Paternidade. Isso está tudo lá, está tudo intacto. Agora, uma pessoa que não quis se identificar está querendo saber se ela precisa apresentar o atestado de insalubridade, né? Ou se a empresa é que tem que fazer isso caso ela esteja grávida, por exemplo, né? Esse é um assunto que foi bastante polêmico no Congresso, houve muito debate. A situação é, se a mulher que trabalha no ambiente com insalubridade mínima ou média, a máxima de jeito nenhum ela pode trabalhar, mas no mínimo ou média, e o médico dela particular, a lei expressa, médico particular da mulher, disser que ela pode trabalhar, ela pode ir até a empresa e apresentar que ela irá trabalhar. Agora, se o médico disser que não, é para não trabalhar, é de opção, no final das contas, é da mulher. Sim. Se o empregador determinar que ela trabalhe, tudo bem, mínimo e médio ela vai poder trabalhar. Se o médico dela falar não pode trabalhar, médico dela ou do SUS, se ela não tiver um médico particular, mas não é o médico da empresa, que fique claro. Porque as pessoas tinham uma certa resistência, porque se fosse o médico da empresa poderia haver um conflito de interesse. Mas não é o caso. É o médico dela que vai dizer se ela pode ou não trabalhar. Se ele disser não pode trabalhar, se tiver risco, acho que o médico dela nunca vai dar um atestado dizendo o contrário do que a realidade. Então vamos voltar para as ruas, vamos ouvir mais um telespectador com mais uma dúvida? A dúvida que eu tenho é em relação ao sindicato, né? Se vai cortar agora, já de imediato, se vai ser para frente, né? Pelo que eu entendi aí, é a contribuição sindical. Sim. Ela está perguntando se já vai cortar de imediato ou se vai ser haver uma transição. Essa é uma questão que está em aberto, por quê? De acordo com a reforma trabalhista, vai cortar a contribuição sindical. Não teria mais a partir daqui a 120 dias, ou seja, ano que vem, já não teria mais contribuição sindical, porque desse ano já está pago.
Mas existe um acordo do governo federal com o Senado e com a Câmara de que eles mandariam uma medida provisória alterando certos pontos. Um dos pontos em que possivelmente pode haver alteração seria a questão da extinção da contribuição sindical, mas que não é que deixaria de ser feita essa extinção. Ela seria feita aos poucos ou substituída por uma outra contribuição. Mas do jeito que está hoje, se você me perguntar, a lei como está hoje, está extinta. Tá bom. Mais uma pergunta aqui. Uma pessoa que não quis se identificar também quer saber se com a nova reforma pode fazer acordo e o que muda, né? Aliás, o negociado vai valer mais do que o legislado? Como é que é? Isso, essa é uma questão importante também, bastante polêmica. Originariamente, o projeto do governo era só isso. Na Câmara que ele foi tornado aquele projeto mais abrangente da CLT. No artigo 618-A, então, hoje está se dizendo quais são os pontos que podem ser negociados e que vai valer mais do que a lei. Vários desses pontos já eram pacíficos antes, por exemplo, participação nos lucros. O que muda mesmo é em relação à jornada. A jornada de trabalho, questão de banco de horas, compensações, isso vai ter uma liberdade maior de negociação e vai valer mais do que o legislado. Mas no mesmo artigo ele traz ali na sequência o que não pode ser de forma nenhuma negociado. E vários pontos de saúde, segurança, de FGTS, de 13º, isso não pode ser. Salário mínimo, salário maternidade, isso não pode ser de forma nenhuma negociado. Doutor, nosso tempo está estourado, nós queremos agradecer imensamente a sua participação, também aos telespectadores pelas dúvidas que foram esclarecidas. Com certeza a gente vai ter que voltar nesse assunto, já que são vários pontos em conflito aí, né? Mais uma vez, muito obrigado pela presença.